Olá, bom dia! Já estou aqui esperando por vocês para a nossa aula de hoje. E nós vamos, então, na nossa aula de hoje, falar sobre mais um movimento, ok? Hoje nós vamos falar aí sobre o fauvismo. Estou aguardando pessoas se conectar, né? Hoje estou no lugar do Fabiano, é isso? Porque ele teve aí um imprevisto, mas vamos lá. Vamos para mais uma atividade. Essa é uma atividade que cai aí em provas, né? Então, futuramente, no vestibular, no Enem. Então, vamos prestar bastante atenção para poder fazer depois as atividades. Estou aqui aceitando o pessoal, recebendo com todo carinho, ok? Mas antes estou dando uma conferida. E se vocês perceberem que tem alguém que não faz parte do nosso grupo, vão avisando, tá bom, gente? Faz toda a diferença aí, quando nós temos aí esse apoio de vocês. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o movimento do fauvismo, e aí ele é outro movimento artístico de vanguarda. Então, olha lá, a guardavante, né? Então, nós tivemos aí surgimento de novas técnicas, de novas habilidades, e aí ele foi reconhecido também como uma corrente artística, gente, lá por volta aí de 1905. Foi um grupo bastante heterogêneo, pregava o uso aí de cores fortes, gente, mas com formas mais simplificadas. E de modo geral, né, nós podemos falar que eles celebravam aí a alegria. Essa corrente, então, artística aí do século XX, ela veio após o impressionismo. Só que aí eles trabalham muito com as cores e elas eram utilizadas aí com mais intensidade. Os temas eram leves e não tinha intenção crítica como nos demais, né? Revelando aí muita emoção e a alegria de viver. E aí eu fiz, então, preparei o slide para que vocês possam aí estar visualizando esse tipo de arte. Também nós vamos falar de onde surgiu o nome. Então, quando nós falamos aí em fauvismo, vem do falve, que significa aí uma fera selvagem. Como isso, professora? Então, vocês vão perceber nesse tipo de arte que as cores é que davam, na verdade, esse significado. Então, veio após o impressionismo, e aí eles queriam abandonar aqueles temas deprimentes, sabe? E focar mais na arte do equilíbrio, da pureza, e é exatamente isso que nós vamos visualizar aí na atividade de hoje. Então, deixo aqui compartilhar com vocês o slide. E vamos começar, então, com a nossa atividade. Tudo bem com vocês, gente? Bom dia a todos. Vocês estão bem? Bom dia, Mariana. É sempre muito bom receber aí uma mensagem de bom dia. Muito obrigada, né? E eu posso dizer que a Mariana é uma das que sempre lembram de me falar em um bom dia. Bom dia e que esse dia seja excelente. Vamos lá? Então, vou ampliar e nós vamos começar. Quando nós falamos, então, aí do fauvismo, lembra? A gente fala aí da fera selvagem, dessas cores, mas é uma arte mais leve. Porque quando a gente fala no impressionismo, só a palavra já diz, tem que impressionar. E às vezes eles trabalhavam com a ilusão de ótica. Já no fauvismo, não. Eles simplificaram, eles queriam leveza na arte, então eles queriam o equilíbrio, eles queriam a pureza, e aí a gente começa a ver esse colorido, essas formas, né? Olha lá. O fauvismo, então,
deriva de falve, a fera selvagem, exclamação feita aí pelo crítico de arte Louis Valcelles perante a exposição de pintura do Salão de Outono de 1905, em Paris, onde a violenta expressão cromática das telas expostas contrastava com o pendor clássico renascentista de uma escultura aí presente. Foi um movimento de curta duração, na passagem aí do século XIX para o século XX, que constituiu o primeiro, se não o mais importante movimento de renovação da pintura francesa depois do impressionismo. Sabendo disso, nós temos aí como surgiu, por que surgiu, quais são as suas características mais marcantes, né? E nós sempre falamos que de um movimento ao outro surgem o quê? As novas ideias. Então, quando eles pensam nesse inovar, eles pensam em algo que eles não concordam, ou uma crítica. Nesse caso do fauvismo, eles não queriam a crítica em si, eles queriam mais a exaltação aí do equilíbrio, da pureza, das cores, né? Então, o que eles pretendiam? Opondo-se abertamente ao impressionismo pelos efeitos ópticos ilusórios que esta pintura praticou, deriva, contudo, dele e das conquistas pós-impressionistas, nomeadamente das de Paul Cézanne, Gauguin e Van Gogh. E aí, quando a gente fala de Paul Cézanne, a gente lembra bem do cubismo. Então, aquela parte da geometrização das formas, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam deixar isso diferente. E para que isso ocorresse, eles estavam inovando. Então, eles pretendiam anular aí toda a teorização na arte, e a pintura Falve, então, visou transmitir ao espectador as emoções estéticas profundas, através da exaltação das cores, usadas em tons fortes e contrastantes, sem modelado, onde a ilusão da terceira dimensão se perde. Então, olha lá que bacana. Eles começam, então, a valorizar aí mais as cores, mais os temas leves, né? Aí eles pensam o quê? Em retomar aí o homem em seu estado natural, por meio do quê? De uma estética primitiva. E aí a gente fala aí que ela se iguala, né, ao estado de pureza das criações infantis ou selvagens. Então, olha que legal. Então, ela buscava representar, na verdade, as qualidades, gente. Ah, chegou alguém, as qualidades expressivas que a interpretação, então, pessoal, pode causar. Então, esse equilíbrio, essa beleza, né? Eles achavam a arte impressionista muito deprimente. Então, queriam tornar tudo muito mais leve. E aí, nós percebemos aí que no fauvismo as formas resultam, né, simplificadas e planificadas, e a perspectiva acadêmica é rejeitada em função de um tratamento num espaço mais intuitivo e livre, bidimensional. A expressão é dada, então, pelas linhas e pelas cores, aplicadas, ora lisas e finas, ora texturizadas, em pinceladas diretas e emotivas, num entusiasmo, por vezes, quase juvenil. Olha lá, gente, o colorido. Então, ele é um movimento artístico, caracterizado pela utilização de cores puras, em grandes manchas e com fortes contrastes, para acentuar aí ao máximo o valor expressivo da cor, exaltando a sua sensualidade e sugestão emotiva. Teve como líder incontestável
o Henri Matisse, que a gente ouve muito falar, contando também com a participação de outros grandes artistas, entre eles André Derain, Maurício de Vlaminck, Raul Duff, Georges Braques, Henri Manguin, Albert Marchetti, Jean Paul, Emílio Otton Frias. E aí a gente fala, quando a gente fala nos artistas, né? Como é que alguém pode pensar um tema e criar uma atividade usando a sua expressão? E aí eu costumo dizer que todos nós somos capazes. Por que uns conseguem e outros falam assim, ai, professora, eu não sei desenhar, eu não consigo fazer. E quando você gosta de uma atividade, você vai, você se desenvolve, você faz. Então, eu costumo comentar sempre que depende muito do nosso eu. Aquilo que a gente gosta, a gente faz várias vezes, a gente pratica, e aí isso vai melhorando. Mas, pensa, todos nós somos capazes. Então, se eu falar, eu vou conseguir, e realmente a gente treinar, vai dar tudo certo. Então, quando a gente fala em perseverança, em perseverar em algo, é o fato de não desistir. O que acontece? Ah, encontrei um obstáculo, tá difícil. O que a gente faz? Que é o normal, gente. Acabamos deixando de lado. Opa, um obstáculo. O que a gente precisa fazer? Não parar nesse obstáculo, a gente tem que passar por ele. Então, nós percebemos que os artistas, eles vão inovando, mas o que? Eles vão enfrentando aí alguns desafios. Porque, principalmente, quando rompeu a arte clássica, o que aconteceu? Os críticos não aceitaram muito bem a ideia, mas eles insistiram. E aí houve o quê? A renovação. Veio a arte moderna, veio a arte contemporânea, e não parou. Dia a dia vai mudando. Imagine agora, se não vai mudar bastante. Então, quando a gente fala das formas de artes, a gente fala de pessoas que tinham foco, que tinham objetivo e que levaram adiante. Como é que vocês estão esse ano? Vocês estão enfrentando aí esses obstáculos? Estão indo adiante? Ou estão aí desistindo no primeiro desafio? Porque esse ano tá desafiador, né, gente? Então, os fauvistas aí, eles rejeitaram o império da forma, ditado pela academia, o conceito de luminosidade dos impressionistas, passando a usar a cor como fator primordial aí da pintura. Este movimento afirmava, por isso, a autonomia da cor e do espaço, utilizada aí com grande ousadia, largas manchas de cores violentas, evocando aí um mundo fantástico, de grande emoção e cor. Ok? Como é que a gente está aí no dia a dia? Como estão as nossas emoções? Agora parece que está tudo mais tranquilo, né? Nós, na verdade, fomos nos adaptando ao ano, que está sendo bem atípico. Mas como está aí, de fato, a sua emoção? Vocês já pararam para pensar? Como é que vocês estão? Já se olharam no espelho, gente? Porque a gente fala assim, ah, eu estou bem, está tranquilo. Mas está tudo tranquilo mesmo? Você tem certeza disso? Ó, tem gente tentando entrar, deixa eu ver. Como é uma aluna que está sempre participando, eu vou aceitar, tá bom? E aí, quando nós falamos, então, do fauvismo, foi um movimento artístico do começo do século XX e está associado à busca aí da máxima expressão pictórica. Opa, temos mais. Revolucionou, então, aí o uso das cores na pintura moderna e é considerado aí um movimento fundador da arte moderna em França. Teve início em 1901, embora tenha ganhado aí essa denominação somente em 1905. Então, observe aqui, olha, as cores que estão sendo utilizadas e observa aí
a pureza nos detalhes, o equilíbrio, a leveza, né? Então, foi mudando bastante da arte impressionista aí. E aí o termo fauvismo, então, deriva de Fauve, que é uma fera selvagem, de Louis Valcelles. O fauvismo foi um movimento relativamente curto. Então, por volta de 1898 a 1908, rejeitou, então, o uso impressionista de cores suaves e cintilantes em favor das cores violentas, influenciadas pelos pós-impressionistas, como Paul Gauguin e Vicente Van Gogh. E olha só, nós temos aqui o exemplo, né, dessa arte pós-impressionista. Nós temos aí também Henri Matisse, que é conhecido como o pai deste movimento artístico, e segundo este, em Notes de Pentre, pretendia-se com o fauvismo uma arte do equilíbrio, da pureza, da serenidade, destituída aí de temas perturbadores ou deprimentes. Esta corrente artística contou também com a participação de outros grandes artistas, entre eles André Derain, Maurice de Vlaminck. E aí, olha só, as cores, sempre dessa forma, gente. Muito vivo, muito intenso, mas olha os temas. Então, tem um certo equilíbrio. As principais aí características do fauvismo, nós temos o uso de cores intensas como verde, amarelo, azul, vermelho. Aí eles procuram estabelecer a harmonia, a tranquilidade, a pureza, o equilíbrio nas obras de artes. E aí vocês estudaram, né? Acredito que lá no 9º ano, sobre as cores, que elas despertam aí grandes emoções, os sentimentos, cada cor representa algo, então tem as cores que são mais fortes, são as cores que nos trazem tranquilidade, e aí a gente estuda. E por que é tão importante estudar as cores? Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma noção. Eu até brinco com os alunos menores, que se a gente não tiver essa noção, imagina a cena, né? Alguém chegar na escola aí com uma blusa roxa de bolinha amarela, calça vermelha, um tênis verde, um chapéu amarelo ouro. E aí o que a gente vai percebendo? Que não teve esse equilíbrio, essa harmonia. Então é bom a gente ter, né, esse conhecimento. Vou pintar meu quarto. Puxa vida, meu quarto é um lugar que eu preciso relaxar. Se eu pintar ele muito forte, vermelho intenso, por exemplo, o que acontece? O vermelho, ele desperta aí muitas emoções, é uma cor quente. Será que você, na agitação, vai conseguir relaxar? Como se tivesse uma cor mais tranquila, por exemplo, uma cor fria, um azul, um verde, que lembra aí as florestas, nossas matas. Então, nós temos que pensar antes de fazer as atividades. Agora, eu estou num espaço em que eu tenho que manter as pessoas ativas. Vamos supor uma academia, quero manter todo mundo ativa. Aí sim, coloco uma cor mais vibrante. E isso a gente vê também nas obras de arte. Eles tentam, através das cores, demonstrar essas emoções, esses sentimentos, tá bom? E aí nós temos o uso de formatos planos, grandes, simples e com traços largos, a intenção de demonstrar aí sentimentos nas obras. Principais temas, nós temos as cenas urbanas e rurais, os retratos, os ambientes internos, nus e cenas ao ar livre. Criar em arte não tem relação com o intelecto, nem com os sentimentos, mas sim seguir os impulsos do instintos, as sensações primárias. Lembra que eu falei? Quando a gente propõe uma atividade, às vezes um aluno fala assim, ai, professor, eu não sei fazer isso. Mas ele nem tentou.
Quando nós falamos assim, solta a imaginação, faz o que vier à mente, e ele realmente se faz disposto a realizar aquilo, ele consegue, porque é instinto, é a sua emoção. Quando eu falei, vocês já se olharam no espelho? Eu me olhei. Sabe qual foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo, dias atrás? A figura que eu estou vendo não é a que eu conheço normalmente. Eu posso me sentir melhor. E eu fui mudando as atividades que eu estava fazendo. Por quê? Em tempos de pandemia, todo mundo sabe que eu trabalho com a dança. Eu parei. Estava fazendo hidroginástica, parei. Então, as atividades que eu fazia para extravasar energia, eu não estava fazendo. O que eu tive que encontrar? Novas formas. E aí, sim, as emoções começam a ficar mais equilibradas. Lógico que estou torcendo para passar tudo isso logo, voltar às atividades normais, mas ainda não foi possível. Então, de que forma eu posso fazer isso? É onde você tem que perguntar para você mesmo. Não vai ser o próximo que vai dar a resposta, e sim você. Olha lá, vai muito dos nossos instintos, das nossas sensações, tá bom? Então, a cor pura aí no fauvismo deve ser exaltadas, as linhas e as cores devem nascer impulsivamente e traduzir aí as sensações elementares no mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens. Quando a gente fala da criança, a criança, tudo que ela pega, ela faz. Deixa eu ver se a minha sobrinha deixou um desenho. Não, eu apaguei. Mas ela faz o quê? O que vem à mente. Ela não está preocupada se alguém vai olhar, se alguém vai questionar. Então, quando eu dou aula, por exemplo, para os menores e para vocês, existe uma diferença. Por quê? Os menores, eles estão livres, eles colocam toda a sua imaginação no papel. Conforme vão passando os anos, a própria pessoa ela começa a se limitar. Não, não tá bom assim, eu quero diferente. Não, eu posso melhorar. E acaba o quê? Deixando de lado essa imaginação, essa criatividade na hora de se expressar. Por quê? Porque acaba criando um obstáculo. E as artes falam que você está livre para expressar os seus sentimentos, né? Então, as linhas e as cores devem nascer aí impulsivamente, traduzir todas essas sensações elementares no mesmo estado de graça das crianças, olha lá. Por que das crianças? O mundo da imaginação, né? No fauvismo era desse jeito. Eles queriam aí que nas suas artes tivesse então o quê? O equilíbrio, a pureza, e aí abandonar esses temas deprimentes. Esta corrente, então, visa transmitir ao espectador as emoções estéticas profundas através da exaltação das cores, usadas em tons fortes e contrastantes, onde a ilusão da terceira dimensão se perde. Então, olha lá a atividade. Olha aí o uso das cores. Daí nós temos aqui, ó, olha só. Como curiosidade, observa a imagem, observem a tela. Nós temos aí a pintura de Vlaminck, que tem um contraste entre um e outro. Então, olha aí o espaço original e a representação aí na tela. Então, olha aí as cores, corresponde? Ele realmente, ele usou as cores aí para manifestar aí a sua arte. E aí nós, consequentemente, observamos aí as características da arte fauvista. Nós temos os principais artistas e suas obras, e aí nós temos o Henri Matisse, e aí quando a gente fala aí do Henri Matisse, ele é um pintor francês, nasceu no norte da França em 1869. Em 1890, comprou uma caixa de tintas e um livro, Manual Geral de Pintura e Óleo de Goupil.
Em 1892, Matisse chegou a Paris para estudar a arte. Abandonou aí os estudos de direito para se dedicar então à pintura. O pontilhismo inspirou-lhes cores mais fortes e arrojadas, e dessa técnica surgiu o fauvismo. O estilo tornou-se muito versátil, incluindo trabalhos austeramente geométricos e exuberantemente decorativos. Faleceu em Nice a 3 de novembro de 1954. Nós temos, então, as características da pintura do Henri Matisse, e aí nós percebemos na sua arte uma arte tranquila, harmoniosa e agradável. Um dos fundadores da arte moderna, concebia a pintura pelos seus valores intrínsecos, as da cor e da bidimensionalidade, e essencialmente como um exercício técnico e estético, capaz aí de comunicar emocionalmente com o espectador. Atirou-se em várias direções, experimentando aí novas técnicas e estilos, do impressionismo até a arte abstrata. Nós temos aí exemplos, olha aí, da sua arte. Então, nós temos aí, ó, um óleo sobre tela, né? Nós conseguimos observar alguns traços de pontilhismo, depois ele usou muito as cores, e aí ele foi chegando até a arte do fauvismo. Ok? Nós temos Jean Paul, nasceu a 8 de novembro de 1876 e ele foi um dos primeiros pintores fauvistas. Faleceu a 6 de março de 1960. Nós temos aí imagens dos seus quadros. Tem alguém tentando entrar, mas nós já estamos quase no fim da aula, gente. Então, vamos lá. E aí, nós temos aí, ó, temas leves, mais tranquilos. Nós temos o André Derain, que é um pintor francês, nasceu em Château, na França, a 10 de junho de 1880, morreu em Garches, a 8 de setembro de 1954. A obra de Derain mostrou uma superfície mais tranquila que o resto dos fauvistas, produto aí da aplicação de tonalidades quentes e harmoniosas. Explorou os contrastes cromáticos em paisagens e retratos de cores antinaturalistas, à maneira de Gauguin. Aí nós temos exemplos aí da sua arte. Então, ó, sempre vendo aí as cores, o equilíbrio, as formas. Nós temos a de Maurice Vlaminck, de 1876 a 1958. Ele é um pintor aí de expressão exagerada e dinâmica à maneira de Van Gogh, que muito admirava. Pintou telas de um cromatismo gritante, aplicado em pinceladas matéricas e direcionadas. E aí nós temos exemplos da sua arte, observa as pinceladas, olha lá. Nós temos
Marquis van Dongen, que é um pintor holandês, nasceu em 1877, morreu em 1968, viajou aí por diversos países à procura de novas motivações. E aí, nós vamos agora, ó, seguindo as características dessa arte. Então, qual é a proposta de hoje? Vocês, pensando nessas emoções, deixando aflorar esse sentimento, vocês vão criar aí uma paisagem. Professora, tem que ser grande? Não, pode ser no caderno de vocês. Escreve aí, aula de hoje, fauvismo. Então, vamos lá, vou colocar vocês aqui comigo, que aí eu acompanho. Na prova do quarto bimestre, então, na última aula, eu vou passar para vocês o conteúdo da prova da semana que vem, ok? Então, anota no caderno a data de hoje. Hoje é dia 18 de novembro. Vocês vão colocar um tema de hoje. Então, arte fauvista, ok? E vocês vão escrever o que é a arte fauvista. Anotaram? Quer que eu escreva no grupo? Então, vamos lá. Coloca aí. A data, então, fauvismo. Todos receberam? Dá um ok aqui para mim. Ok, Mariana. Bom, vocês escrevendo isso, vocês já têm o conteúdo para a prova. Então, olha lá, escreva o significado da arte fauvista e suas principais características. Então, não esqueçam de falar das cores, desses temas mais leves. Então, eles focam na arte do equilíbrio, da pureza, ok? Que ele é um movimento aí artístico da vanguarda europeia. Que mais? Conhecido como uma corrente artística aí do ano lá de 1905, é um grupo bastante heterogêneo. E aí, o que eles pregavam? Quais são as características principais? Isso é que tem que estar bem claro. Se quiser anotar aí, já aproveita. Então, tem cores fortes, formas simplificadas, e as suas obras aí celebravam a alegria. Então, eles mantinham aí a pureza, o equilíbrio, ok? E para fechar aí o tema, olha lá, a ideia é vocês criarem, faz um quadradinho no caderno mesmo, 10 por 10, e cria um cenário usando as cores, olha, bem vibrantes, mas faz uma paisagem. Por quê? Porque a gente está falando aí do equilíbrio, né? Então, vamos acabar aí, lembra que eles falaram? Eles queriam abandonar aí os temas deprimentes do impressionismo. E eles queriam fazer criações mais infantis. Por quê? Porque estado de pureza. A criança não tem esse estado de pureza. Eles pensavam nessa estética aí primitiva que se igualava ao estado de pureza da criança. Então faz, olha lá, essa aqui, ó, vários tons e vai mudando. Cria aí a composição de vocês, tá bom? Na última aula, nós vamos falar aí
sobre a arte africana. E aí tá bem interessante. E também vou passar para vocês na última aula o conteúdo da prova. Combinado, gente? Então vamos lá. Anotaram aí quais são as características principais? Então, o FALV, que significa aí fera selvagem, hein, gente? Anota. Veio após o impressionismo. E aí, qual era a intenção? Não esqueçam abandonar os temas deprimentes do impressionismo e focar na arte do equilíbrio e da pureza. Tá certo? Bom, gente, foi muito bom estar com vocês. Alguém está com dúvida? Tá tudo ok? Posso ficar tranquila? Anotaram aí o que eu pedi? Então, não esqueçam a data, o tema da aula e essa pergunta aí, que aí vocês já vão ter material para a prova, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Obrigado pela companhia de vocês e até a última aula aí, se Deus quiser. Tchau, Mariana! Só a Mariana falou comigo hoje, hein, gente? Vamos lá. O Roger aí, a Luísa, a Isabela, a Gabriela, a Evelyn. Obrigada aí pela participação de todos. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Gisele. Tchau, tchau, gente. Até mais.